O rapto de Europa era um título tristemente inspirado na mitologia grega. Europa, filha de Fênix, rei da Fenícia, estava um dia à beira-mar, colhendo flores. Nesse momento reparou na presença de um touro de pelo brilhante e aspecto majestoso, que pastava entre os rebanhos do seu pai. Europa não imaginou tratar-se de Zeus, que adotara esta forma para a raptar. A jovem aproximou-se do animal, para o acariciar. O touro, gentilmente, dobrou os joelhos, permitindo assim que a jovem subisse para o seu lombo. De repente, o touro levantou-se e avançou para a água, levando consigo a infortunada Europa. Zeus levou-a até Gostina, na costa meridional da ilha de Creta. Da união do deus e de Europa nasceram Ninos, Radamantes e Sarpedon. O rei Astério, de Creta, adotou-os e converteu-se no esposo de Europa. Do N nem ser preciso dizer que um plano assim só era conhecido pelos mais próximos de Nishon e de Brezhnev. A Operação Rapto de Europa tinha em conta uma solução sinistra: uma quarta guerra no Oriente Médio. Assim tão simples e tão cruel. Para isso, continuou o general como uma voz que parecia falhar em alguns momentos, sempre de comum acordo, os grandes deviam usar todos os métodos ao seu alcance para estimular e dirigir os maltratados sentimentos patrióticos dos árabes contra o sempre odiado vencedor, Israel. Essa guerra tinha sido minuciosamente planejada a partir do Kremlin e do Pentágono. O documento chegava a estabelecer as possíveis datas para o conflito, a sua duração máxima, os países que deveriam enfrentar o exército israelita, as táticas a seguir, o tipo de equipamentos bélicos a utilizar, os limites nos apoios logísticos e de material por parte dos Estados Unidos e da União Soviética aos seus respectivos aliados e até o cálculo de número de baixas durante as hostilidades. Ainda que me repugne recordar esta história tão louca. Eis aqui, muito resumidos, alguns dos relatórios da Operação Rapto de Europa. As datas mais propícias para o ataque a Israel foram fixadas inicialmente para 3 momentos de 1973: segunda quinzena de maio, setembro e outubro. De fato, em janeiro desse ano, Sadat ordenara ao chefe do Estado-Maior egípcio, General Shazli, que estivesse preparado para atravessar o Canal de Suez. Com o passar dos dias, os russos optariam pela terceira data. E o dia D foi marcado para 6 do mês de outubro. O ódio cego dos árabes aos judeus os levaria a escolher essa data, não só porque a mar no canal era mais favorável, como também, muito especialmente, porque esse dia coincidia com o 10º dia do Ramadã. Nesse dia, no ano 614, o profeta Maomé iniciou os preparativos para a Batalha do Badir, que seria o prelúdio da sua triunfante entrada em Meca e do começo da expansão do Islã. Para cúmulo das coincidências, esse dia 6 de outubro era o dia do perdão dos israelitas, uma solene celebração religiosa em que todo o judeu é obrigado a reconciliar-se e pedir perdão a quem tiver ofendido no decurso do ano. Durante o Yom Kippur, ou o dia do perdão, tudo para em Israel. O maquiavelismo árabe, por que negá-lo? Russo-norte-americano chegou a estes extremos repugnantes. Um ataque em massa naquele dia, previa o plano, seria vantajoso para os exércitos atacantes, egípcios, sírios e jordanos. Seriam estes, segundo o rapto de Europa, os países árabes que suportariam o peso da nova guerra. Outras nações do Oriente Médio figuravam como forças de apoio e reserva, tanto no envio de tropas como de armamento em geral. Na hora da verdade, o prudente rei jordano não cairia na armadilha, limitando-se a enviar a Brigada 40 quando a guerra lá fosse no 7º dia e as pressões sobre ele se tornassem insuportáveis. A duração máxima, permitida, das hostilidades, assim rezava o plano secreto, seria de 40 dias. Efetivamente, o acordo final de cessar-fogo egípcio-israelita foi assinado no domingo, 11 de novembro pelo general Aaron Yariv, anterior chefe dos serviços secretos militares israelitas, e pelo também general egípcio Esmail Jansi, chefe de operações do exército. Tinham transcorrido 35 dias desde o 6 de outubro. O plano geral de ataque, batizado com o nome de Código de Faísca, baseava-se em 2 fases.
A primeira, a travessia do Canal do Suez e a consolidação dos exércitos egípcios no Sinai. A segunda, uma invasão em massa e simultânea dos Montes Golã pelas forças sírio-jordanas. Com mais frio pragmatismo, os artífices da guerra tinham previsto, inclusive, o número de baixas de soldados, blindados e aviões, em especial na frente do canal, a mais virulenta. No total, a operação da travessia do canal poderia custar cerca de 30 mil baixas para os egípcios, incluindo 10 mil mortos. O minucioso estudo russo-norte-americano especificava qual podia ser o contingente de forças de ambos os lados antes da guerra. Israel disporia de 30 mil homens, embora fosse execuível uma mobilização de 300 mil reservistas em 72 horas. Quanto ao potencial bélico dos egípcios, sírios e jordanos, Rapto de Europa calculava-o em cerca de 500 mil homens, 298 mil egípcios, 132 mil sírios e cerca de 70 mil jordanos. Israel contava com 1.700 carros de combate, de tipo médio, contra cerca de 4 mil dos seus inimigos. A temida e eficaz força aérea israelita dispunha, por sua vez, de 488 aviões de combate, 12 bombardeiros ligeiros, 9 caças F-4, 36 Mirage, 16 caças bombardeiros Skivak, modelo A-4, 24 caças Barracks, 18 Super Ovstre e 23 Ostre, entre outros. Os atacantes somavam mais de 1.200 aparelhos, sem contar os 200 aviões egípcios de reserva. Esta esmagadora desproporção de forças e o fator surpresa, os árabes dispunham de 16 preciosos minutos antes que soassem os alarmes eletrônicos de Israel, faziam pender a balança da guerra para o lado atacante. No entanto, segundo o documento de Curtis, a vitória seria parcial. Isto é, as batalhas teriam um único duplo objetivo: reconquistar os Montes Golã e parte do Sinai e desferir um golpe mortal em Israel. A provisão de munições e equipamentos militares aos beligerantes, tanto no caso russo como norte-americano, era calculada no máximo de 100 mil toneladas. Com um investimento máximo em armas, antes do conflito, de 1.500 milhões de dólares, respectivamente. O obstáculo representado pela não presença de assessores soviéticos no Egito, expulsos em julho de 1972, foi ultrapassado com o compromisso de sucessivas reuniões russo-egípcias e, durante a guerra, com uma ponte aérea através da Iugoslávia. Em janeiro desse ano, Sadat visitou o Marechal Tito, consolidando o direito de trânsito da União Soviética sobre o território iugoslavo do N2 entre os atentados e operações terroristas perpetrados nos meses anteriores à Guerra do Yom Kippur. Cabe destacar, como simples mostra, o assalto, no dia 29 de setembro, a um comboio que levava imigrantes judeus de Moscou para Viena. No momento em que o comboio chegou à fronteira entre a Checoslováquia e a Áustria, 2 guerrilheiros palestinos apoderaram-se de 5 cidadãos judeus e de um funcionário aduaneiro austríaco. No decurso das tensas negociações, o então primeiro-ministro da Áustria, Bruno Kreisky, propôs que em troca da liberdade dos reféns se fechasse o acampamento de passagem para os emigrantes judeus da Rússia, instalado no castelo de Schonau, perto de Viena. A medida causou indignação em Israel, forçando até uma viagem relâmpago de Golda Meir a Viena. Do M3 entre os enganos árabes, recordo estranho comunicado aparecido na imprensa britânica sobre o pobre estado de manutenção dos mísseis antiaéreos no Egito. As fontes da informação, russas, é claro, garantiam que tais armas eram praticamente inutilizáveis. Depois da Quarta Guerra, Sadat declararia, com evidente regozijo, que os israelitas chegaram a morder no anzol do N entre os métodos a seguir para elevar a temperatura de pré-guerra na zona. O Plano Rapto de Europa especificava uma série de mobilizações graduais dos exércitos árabes. A partir de janeiro de 1973, o Egito mobilizaria suas reservas 20 vezes, intensas campanhas terroristas, intoxicação da opinião mundial contra Israel, com a difusão de emissões de rádio que apontassem para um ataque iminente dos israelitas em qualquer das suas fronteiras,
pistas falsas e comunicados na imprensa estrangeira acerca do deficiente material bélico dos árabes. E um pormenorizado etc. que contribuiu ainda mais para aumentar a nossa vergonha. A operação concluía com uma análise também exaustiva das posições políticas e econômicas dos países europeus e do Japão em relação aos árabes e judeus, e das quase certas consequências dessa quarta guerra. Consequências que, como fatalmente aconteceria, provocariam a divisão entre os povos e o sombrio colapso das economias. Nem a Rússia nem os Estados Unidos dependiam do petróleo árabe. No caso do Império Nipônico, por exemplo, o seu consumo de petróleo desde 1971 representava 8% de toda a produção mundial. Dessa percentagem, 75% procedia dos poços do Oriente Médio. A cilada, em suma, era perfeita. No fundo, o resultado do conflito, pré-traçado por Washington e por Moscou, era pouco importante. A chave da sinistra operação era outra: forçar o mundo muçulmano a fechar ou reduzir o fornecimento de petróleo. O fantasma do aumento dos preços do petróleo pairava há muito tempo sobre os países industrializados. Com esta jogada criminosa, a Europa e o Japão se veriam forçados a tomar posição, ou a favor do dinheiro judeu, ou do fluxo vital do petróleo árabe. A neutralidade perante a guerra era quase impensável. E, no caso de acontecer essa neutralidade, nem uns nem outros a perdoariam. A sorte do Japão e da Europa estava lançada. Basta dar uma vista de olhos aos meses que se seguiram à Guerra do Yom Kippur para perceber a dimensão do diabólico plano. Um projeto que ninguém se atreveu a desvendar até hoje. Era grotesco. Sentados sobre uns prosaicos sacos de terra, acabávamos de conhecer um dos segredos mais bem guardados. Mas o mais paradoxal era que nós estávamos ali, no alto de Massada, em pleno coração de Israel, colaborando na montagem de uma estação receptora de imagens espias e, ao mesmo tempo, os que se declaravam amigos dos judeus, os Estados Unidos da América do Norte, forjavam e consentiam uma guerra contra o seu aliado.